Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Prosper Agro, aqui no seu canal AgroMais. Eu sou a Raíssa Lomonte e hoje vamos falar sobre as consultorias do Sebrae para adoção de boas práticas na criação de gado. Em 2021, o Tocantins se tornou o 10º estado do país com maior rebanho de gado. Passando de 9 milhões de cabeças, a produção dos principais produtos pecuários teve alta de 20% em 2021, comparando com 2020. Atingiu, então, 825 milhões de reais. E a adoção de boas práticas, o estudo de novas abordagens e consultorias técnicas impactaram diretamente nesse resultado. Em Angico, no interior do Tocantins, os consultores do Sebrae mostraram esse resultado na prática, oferecendo consultorias e abordagens diferentes, como técnicas de engorda, reprodução e de manejo do gado. Produtores comemoram o aumento de produção e, consequentemente, o aumento de renda. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Ludovico da Riva, que é analista técnico de agronegócios do Sebrae Nacional. Olá, Ludovico, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar participando do Prosper Agro. Eu que te agradeço e também chamo para esse bate-papo o José Daniel Tavares, que é coordenador de agronegócios do Sebrae no Tocantins. Seja muito bem-vindo, José Daniel. Obrigada pela sua participação. Olá, Raíssa. É um prazer estar aqui com você novamente, falando um pouco do agronegócio tocantinense. Eu que agradeço. Pessoal, é muito comum que o pecuarista herde a atividade dos pais, mas não é porque ela foi ensinada pela geração anterior que o produtor não precisa estar atento aos novos conhecimentos, não é isso? Confira. Olá, meu nome é Romerson Matias, eu sou analista técnico do Sebrae Tocantins, regional Bico do Papagaio. Hoje o nosso forte tem sido o agronegócio, em especial a pecuária. Estamos aqui numa propriedade que tem um ciclo completo, produz cria, recria e engorda. E hoje nós vamos estar apresentando um case de sucesso aqui do trabalho realizado através das nossas consultorias Sebrae Tech, aonde foi implantado aí um manejo de pasto rotacionado. Prazer, meu nome é Daniel. Meu pai é mineiro de Campos Altos. Ele veio para cá em 81, começou do zero, apaixonou pela pecuária. Nós filhos, eu e meu irmão Danilo, a gente vem aproveitando o grande conhecimento dele e nós sentimos a obrigação de melhorar e trazer mais conhecimentos, ganho de peso e divisões de pasto. O módulo que a gente está trabalhando aqui do rotacionado é o primeiro módulo que a gente está implantando aqui. O módulo rotacionado é uma área reduzida, piqueteada, aonde a gente vai alcançar mais cabeças por hectare. O senhor Renato procurou o Sebrae Tocantins aqui na nossa regional, onde ele tinha aí uma ideia de implementar um processo de pastejo rotacionado. Para que isso? Para melhorar a produtividade, do seu rebanho, da sua propriedade. E com isso, o Sebrae Tocantins, através da nossa regional, contratou uma consultoria especializada. Hoje, o consultor que está atendendo o seu Renato e os filhos dele, o Marcione Braga, pegou essa área e fez, então, 2 módulos rotacionados de 20 hectares. Quando a gente foi contratado, o planejamento inicial foi para montar um pasto rotacionado. Em cima desse pasto rotacionado, a gente observou que existiam algumas áreas estratégicas na fazenda que eram melhores, tinham uma fertilidade melhor. Em comum acordo entre o produtor e a gente, nós optamos por escolher essa área que tem capim-mombaça, que tem bastante produção de forragem. Fizemos a redivisão, onde tinha um pasto, e passou a ser 8 pastos com a praça de alimentação, com acesso a comedouro e bebedouro. A principal vantagem de você fazer um pasto rotacionado é a otimização do uso da pastagem. Eu saio de uma lotação inicial muito baixa, na casa de 0,5, 1 UA por hectare, que seria a unidade animal, e passo para 2, 3, 4, 5 UA por hectare dentro da mesma área. Ou seja, o gado, em vez de pastejar dentro da área toda, ele vai pastejar em pequenas parcelas, mudando a cada 2, 3 dias de piquete. A oferta de forragem sempre vai estar no ponto ideal e na qualidade que precisa para o gado ter ganho de peso. Não pode deixar de acreditar, não. Tem que ter fé e agarrar mesmo, trabalhar, porque senão não realiza, não.
Sempre nosso programa mostrando belíssimos exemplos. Ludovico, o produtor da reportagem viu uma técnica de pastejo que queria fazer para melhorar a produção e procurou o Sebrae para saber como conseguir isso. Qual o tamanho da importância desse meio de campo que o Sebrae faz para que o produtor consiga ter acesso a técnicas e serviços que melhorem a produção dele? Olá, Raíssa. É exatamente como o vídeo demonstrou, né? O Sebrae ele possibilita ao pequeno produtor ter acesso às inovações tecnológicas que geralmente custam muito alto, né? Tem um custo elevado e a informação também é difícil chegar no pequeno produtor. E o Sebrae tem essa função, fazer esse link, né, das pequenas propriedades, dos pequenos empresários com o mercado atual, com o que há de mais novo e tecnológico que existe no mercado. Então, e além disso tudo, subsidia boa parte dos custos para o pequeno proprietário. Então, é a grande função do Sebrae, otimizar e facilitar o pequeno produtor ter acesso a essas inovações tecnológicas. Isso aí, a gente vai falar muito mais sobre essas inovações tecnológicas. José, ficou marcante ali na matéria o desejo do Daniel de buscar mais conhecimento, não apenas o que ele aprendeu na prática com os pais. Como o Sebrae, então, estende a mão para os produtores conseguirem ter acesso a todo esse conhecimento? Raíssa, o Sebrae facilita o acesso do produtor rural, do pequeno produtor rural, a essas novas tecnologias de produção. A gente tem várias parcerias, principalmente com a Embrapa, que é a grande difusora no nosso país dessas tecnologias e faz as pesquisas. Então, a Embrapa capacita esses consultores aqui na nossa região do estado do Tocantins, transferindo a tecnologia para esses consultores, e o Sebrae contrata esses consultores para implementar essas tecnologias para os pequenos produtores rurais, subsidiando para eles o acesso, né? Se eles fossem contratar, às vezes, um consultor de uma empresa privada, talvez ficasse muito caro, eles tivessem de dificuldade em pagar uma consultoria desse tipo, e através do Sebrae ele encontra um pacote tecnológico à sua disposição com várias tecnologias, tanto na parte de intensificação, como a gente viu aí no vídeo com o Daniel, né, que ele está implantando um pastejo rotacionado, e está muito satisfeito com o aumento de produtividade, né, sem ter que abrir novas áreas da fazenda. Então, isso só traz alegria para nós aqui do Sebrae, quando a gente vê um produtor que gosta, né, que foi criado na fazenda lá com seus pais, buscando essa inovação para poder prosperar e continuar na fazenda, né, Raíssa? Que a gente sabe que as fazendas cada vez vão diminuindo o tamanho, a terra muito cara, e as famílias vão aumentando, então o objetivo é o quê? Aumentar a produtividade para que todo mundo possa tirar o sustento, sobreviver e obter lucro daquela propriedade rural. E esse é o papel do Sebrae, levar a tecnologia para que o produtor possa investir no seu negócio com segurança, sabendo que vai ter um retorno do investimento e com isso obter mais lucro na sua propriedade rural. Com certeza, mais lucro, mais qualidade de vida para todo mundo. Ludovico, sobre essa técnica do pastejo rotacionado, como isso auxilia o produtor a melhorar a produção de gado? E eu queria saber também o que é observado no momento da adoção dessa técnica que é tão importante para o pecuarista. Olha, o pastejo rotacionado, ele influi basicamente na alimentação do gado, né? Você mudando o gado de pasto constantemente, o animal vai acabar comendo só a ponta do capim, né? Só onde tem mais quantidade de nutrientes, né? E vai preservar o solo, sem degradar o solo. Isso faz com que a alimentação do gado seja mais rica em proteína, né? Melhor, e consequentemente, a propriedade perde menos com relação às invasoras, por exemplo. Se você coloca uma alta capacidade de gado num pasto e não faz a rotação, o que acontece? As plantas invasoras acabam crescendo e diminuindo a fertilidade do solo, diminuindo a capacidade de alimentação do gado. Então, essa rotação de pastos faz com que o animal se alimente do que há de melhor daquela leguminosa. Então, é o grande ganho que a gente tem nesse sistema. José, e esse pastejo rotacionado, ele pode ser adotado em qualquer área, qualquer terreno e em qualquer época do ano? Como funciona isso na prática?
Raíssa, essa é uma tecnologia que ela pode se adequar à realidade de cada produtor rural. A gente sabe que nem todas as regiões do país a gente tem uma topografia adequada, plana, né? Mas por ser um pastejo rotacionado e a pecuária não exigir essas terras planas, que hoje são terras mais direcionadas para a agricultura, a gente consegue implementar esses pastejos rotacionados em áreas mais dobradas, vamos dizer, e hoje é aquela coisa, né, Raíssa? Não existe mais terra ruim, existe terra maltratada, que foi mal adubada, mal cuidada, né? Então, assim, desde que a gente faça a correção correta do solo, aplique os nutrientes que o solo precisa para desenvolver as plantas, né? A gente tendo luminosidade adequada. Aqui no Tocantins, a gente é um estado privilegiado, porque a gente tem uma boa luminosidade, a gente tem um período de chuvas bem definido, a gente tem temperaturas altas, o que isso ajuda muito no desenvolvimento das pastagens, né? E uma alta produtividade. E aí, cada caso é um caso, né? Aqui a gente tem fazendas que têm condições de irrigar, então se eu tenho uma água para irrigar, eu tenho uma ortoga, uma licença para irrigar, e o Sebrae também ajuda o produtor nessa obtenção dessa ortoga, a gente pode implantar um sistema rotacionado irrigado e o produtor vai produzir o ano todo naquela área. Se a propriedade dele não tiver condições, não tem água disponível para irrigação, a gente adequa o sistema ao período das águas dele para que ele possa produzir naquele rotacionado somente no período das águas. E eu garanto, Raíssa, para você que essa produção que ele vai ter somente no período das águas é 4, 5 vezes maior que ele estaria produzindo o ano todo na mesma área, quando ele intensifica a produção dele através de um pastejo rotacionado com adubação adequada ao solo. E falando em solo, é muito importante também que o consultor auxilie o produtor a verificar a qualidade desse solo, né? O que está faltando, o que tem excesso, tudo isso também garante o bom andamento aí do pastejo rotacionado, né? O solo é muito importante também, né, José? Com certeza, é a base, né? O solo, fazer uma análise de solo bem feita, uma interpretação, colocar os nutrientes adequados, corrigir o pH, elevar a saturação de base, ver qual é a necessidade de cloreto de potássio, de fósforo, né? Ajustar as necessidades do solo àquilo que a planta necessita para que ela possa aproveitar, para que a gente possa aproveitar o máximo potencial de produção daquela planta. E aí conseguir produzir aí 20, 30 toneladas de matéria seca por hectare ano, o que possibilita uma alta taxa de lotação. A gente tem exemplos aqui de fazenda com sistemas rotacionados irrigados, que a gente consegue em média aí 7 a 8 AS hectare ano por hectare, né? Então, uma alta lotação de unidades animais por hectare, com uma alta produtividade, ganho médio de 800 a 1,2 kg, dependendo da suplementação, ou se é só a pasta que vai ser fornecida ao animal. Então, assim, cada caso é um caso, então por isso que precisa desse acompanhamento técnico, né? A gente não recomenda que o produtor, assista um vídeo e queira implementar essa tecnologia na fazenda dele. Procure um consultor, procure o Sebrae para que possa estar subsidiando isso e levando essa tecnologia para ele, fazendo esse acompanhamento para que ele possa implantar corretamente essa tecnologia e com isso ter o melhor aproveitamento e o maior retorno o mais rápido possível do investimento realizado na fazenda. Tá certo, e os consultores do Sebrae conseguem mostrar ao produtor que o resultado de um boi forte e saudável não está apenas na aparência do animal. Vamos conferir? A gente começou a trabalhar com IATF em novembro de 2020. Foi um grande desafio, porque a pecuária que a gente vê hoje, que a gente tem ela hoje no mercado, ela é muito tecnificada. Isso mudou a cabeça e a gente foi conversando com o papai, foi mostrando para ele e ele pediu, vocês têm 9 meses para dar um resultado para mim. Aí eu e o Danilo, calma aí, moço, bora apertar mais um pouquinho, dá um ano. E foi esse um ano difícil, não foi fácil. E batendo ali na tecla, esse treino não dá certo e tal, e vamos. E hoje a gente conseguiu uma taxa de prenhez na nossa propriedade de 84%, com uma inseminação e a touro a pasto. Então isso daí para ele foi muito significante e ele vem nos apoiando com essas novas ideias. Hoje nós estamos aqui com 2 módulos, 16 piquetes, e a gente já tem previsão para fazer mais um módulo, juntamente com o Sebrae. Convenceram o pai, então? Tá indo, mas tá indo bem.
A primeira grande mudança que teve na fazenda, que a gente tem que destacar, foi a utilização da cerca elétrica como ferramenta de manejo de pastagem. Então a gente saiu de um distanciamento de estaca de 3,5 metros de distância, passamos a adotar de 20 a 30 metros de distância entre estacas. Então eu tive uma melhora na eficiência no capital empatado com relação à cerca. Primeiro ponto. O segundo ponto foi o aumento da taxa de lotação. Ou seja, eu saí de uma casa de 1 UA, 1 UA e meia, que era o que vinha sendo feito, passei a trabalhar na casa de 2, 3, 4 UAs. Nós conseguimos também melhorar o GMD, ou seja, o ganho médio diário desses animais passou a ser melhor, porque a qualidade da forragem que é ofertada diariamente é bem melhor, a distância dos bebedouros é bem menor e eu consigo fazer um trabalho mais individualizado em cada animal. Eles estão inovando, estão buscando melhoria genética e melhorando o padrão, né, do rebanho da região, não só do Bico do Papagaio, mas do estado e do Brasil. E dessa forma, nós, enquanto Sebrae, também estamos contribuindo para o agronegócio. Todo dia, quando a gente acorda para aprender uma coisa nova e realizar. A gente quer ter muito mais tecnologia aqui dentro, acessível. Vamos mirar aqui, ó, que a gente chega lá. Então, o projeto futuro desses 5, 10 anos é um projeto de realizações, um projeto de grandes melhorias para a nossa propriedade, as nossas pastagens, a gente fazer adubação, correção de solo, calagem, gesso. Esse projeto futuro é muito promissor. Esses 5, 10 anos vai ser muito promissor. José, e a ATF, pastejo rotacionado e várias outras técnicas aí foram utilizadas, né, no caso da nossa matéria. Normalmente, quais são as consultorias mais procuradas pelos pecuaristas do Tocantins e qual a importância disso na produção? Raíssa, aqui no Tocantins, a pecuária de corte é uma das principais atividades do nosso estado, dentro da cadeia produtiva. Hoje a gente tem uma procura muito grande por FIV e ATF, né? Intensificação da produção, que seria essas consultorias para a implantação de novas tecnologias para a alta produtividade das áreas de pastagens. A gente tem uma procura muito grande aqui também com a parte da regularização ambiental das propriedades rurais, né, Raíssa? Para que a gente possa implementar essas tecnologias, para que o produtor possa pensar em implantar um sistema de rotacionado irrigado, ele vai ter essas licenças para ele poder acessar crédito, às vezes para fazer um investimento. As instituições financeiras vão exigir dele lá o licenciamento da atividade produtiva, uma série de licenças que todas elas podem entrar dentro desse processo. Então, quando o produtor chega no Sebrae atrás de uma consultoria para implantar um sistema, às vezes, intensificação da produção, um sistema rotacionado, ele não sai só com aquela consultoria, ele leva junto um outro pacote de serviços que a gente já, entendendo da necessidade que ele vai precisar mais na frente para poder adequar a sua realidade, a gente já entra oferecendo esse serviço para o produtor e aí a gente faz um acompanhamento continuado desse produtor até que ele consiga implementar os processos, resolver todas essas suas pendências ambientais para que ele possa implantar o processo produtivo, acessar crédito e, com isso, ter uma boa aplicação do investimento realizado e o retorno desse investimento. Muito bem. E, Ludovico, o Daniel precisou, né, a gente viu, conversar muito com os pais para conseguir botar a inseminação artificial no rebanho. Ainda há muito receio para a adoção dessa técnica, o que torna essa inseminação tão confiável? Olha, o Brasil é um dos principais países que dominam a técnica, né? Espalhado no Brasil inteiro. O Tocantins, você mesmo falou no começo da matéria, deu um salto, né, de qualidade, de volume, de negociações, grande parte com colaboração do Sebrae, justamente sendo um dos maiores incentivadores e patrocinadores, né, porque a gente subsidia boa parte dos custos desse tipo de intervenção tecnológica. Então, o Brasil é bem preparado, tem profissionais bastante qualificados, com bastante número, né, no campo, para poder atender a demanda. Basta o produtor procurar o Sebrae, se informar
vai fazer um diagnóstico da sua propriedade para analisar qual a melhor solução tecnológica para aquele caso, para aquela demanda, para aquela propriedade. Nós vimos aí, por exemplo, uma oportunidade de diminuição de custo na cerca. Você fazia uma cerca de 3 em 3 metros, passou para 20. Né? A diminuição de fios e arame, né? Hoje o arame está muito caro, então você consegue fazer o choque elétrico. Essa economia, vamos dizer assim, que o produtor pode fazer neste investimento fixo, pode ser transformado em investimento no solo, como uma adubação ou uma correção de solo mais frequente. Isso faz com que o animal ganhe peso mais rápido, né? E no final a propriedade se torne mais lucrativa e com dinheiro no bolso do produtor, que é mais interessante. Tá certo, José. Você falou muito ali em adoção de cerca elétrica para melhorar a distribuição do pasto. Ao se chegar a uma propriedade, quais são os principais pontos que o Sebrae observa que podem ser melhorados nesse aspecto? Raíssa, quando o nosso consultor chega na propriedade rural, a primeira coisa que ele vai fazer é um diagnóstico, né, da propriedade para ver qual a atual situação que o produtor se encontra, qual é a produtividade dele, quais são os anseios dele, né? O que ele busca com essa consultoria que ele está procurando no Sebrae, aonde ele quer chegar, e a partir daí a gente traçar um planejamento do desenvolvimento dessa propriedade rural, analisando a potencialidade, né? Então, nesse diagnóstico identifica a situação atual da produção do produtor, os potenciais produtivos da propriedade rural, verifica quais são as áreas, as melhores áreas, né, que ele vai ter, às vezes, um menor custo para implementar as novas tecnologias, né, e a partir daí traçar um planejamento, um programa para que isso venha sendo implementado passo a passo, né, e mostrando para o produtor que a gente não precisa, às vezes é melhor a gente começar com uma área menor, mas fazer tudo aquilo que tem que ser feito, bem feito, vamos dizer, do que a gente tentar fazer uma área maior e às vezes não conseguir fornecer a adubação correta que precisa a área, e aí não consegue explorar o total potencial daquela área, o que acaba prejudicando no desempenho do projeto. Então, essa análise do diagnóstico, verificar o potencial da propriedade, ver o que realmente o produtor espera com aquela tecnologia e aí traçar um planejamento, é o ponto fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Planejar antes de colocar, planejar no papel antes de executar, né, Raíssa, para que dê tudo certo. Com certeza, e eu vejo que o produtor ele tem muita ciência disso depois que a consultoria chega, às vezes nem anota, não sabe nem o custo que ele está tendo ali, né, Ludovico? Então, qual a importância dessas anotações, desse exercício que é diário, basicamente, né? Vocês já viram casos em que o produtor não tinha sequer qualquer anotação e depois viu a diferença que isso faz e nunca mais voltou para esse caminho de não anotar dado nenhum? A gente tem que acabar com essa história de atuar por empirismo, né, por achismo, né? Eu acho que é melhor isso, eu acho que é melhor aquilo. As decisões do produtor rural têm que ser baseadas em dados, né? Para a gente se basear em dados, a gente precisa coletar os dados. Né? Por mais simples que seja a coleta, nós precisamos ter os dados da propriedade reais. Né? Essa é uma cultura que a gente está quebrando isso, o Brasil já está evoluindo muito com isso. Né? O Sebrae vem atuando há muitos anos, o Sebrae Tocantins é um exemplo disso, da atuação na pecuária, né? Tanto de corte como de leite. A necessidade é primordial, é anotar os dados da sua produção, do ganho de peso, quanto é que vendeu, qual o quilo, né? Quanto pesou na saída, na entrada, da desmama, quer dizer, fazer todo um controle, não só de quilos, né, mas também zootécnico, de vacinas, etc. Porque o Sebrae pode atuar no melhoramento genético, pode melhorar a alimentação do gado, pode trabalhar o manejo desse gado, né, tem boas práticas de manejo também, na sanidade desse gado e na cultura do próprio empresário. Né? O produtor tem que olhar para o negócio dele como uma atividade empresarial, se sentir como um empresário rural e buscar não só o Sebrae, mas o Senar também, com a TEG, com a assistência técnica gerencial continuada. E nós temos uma parceria muito grande no Brasil inteiro, Senar e Sebrae, para que juntos nós possamos colaborar para que o produtor saia da condição de um produtor no achismo, né? Um produtor não profissional, para um produtor que tenha todos os dados,
defina seus investimentos em cima de números, em cima da razão, né, em cima da técnica, e não só achando que poderia estar melhor ou não. Então, a anotação dos dados é a primeira coisa que a gente tem dentro do processo de mudança de cultura aí dentro de uma propriedade. Tá certo. E, José, hoje a produção de gado tem muita tecnologia envolvida, isso requer até um investimento, né? Muitas vezes não é barato. Qual o papel do Sebrae nesse acesso, né, em auxiliar o produtor a obter essas tecnologias? Raíssa, sempre quando o Sebrae, a gente ajuda o produtor orientando nessa parte de elaboração dos projetos, não projetos para captar recursos no banco, né? Mas os projetos de investimento que tem que ser realizado na propriedade. Quando ele vai solicita uma consultoria dessa, quando é feito o diagnóstico, a gente consegue elaborar um plano, seria um plano de negócio, né, rural, onde a gente vai identificar todos os investimentos que são necessários ser feitos para que ele veja se ele tem condições de fazer esse investimento com recurso próprio ou vai ter que buscar recursos de terceiros para fazer esse investimento. E esse plano de negócio, além de a gente identificar os investimentos, a quantidade de cerca que ele vai ter que fazer, de adubação no solo, para que o sistema rotacional dele funcione por completo, a gente vai também projetar as possíveis projeções de receitas, né? O que ele vai produzir, qual a expectativa de faturamento disso. Então, a gente consegue dar um olhar na fazenda de cima, né? Eu digo assim, o produtor começa a enxergar a fazenda dele olhando de cima. Da maneira que o produtor trabalha sem fazer anotação, é como se ele trabalhasse perdido dentro da fazenda. Cada dia ele joga para um lado, faz uma coisa, começa a fazer, não acaba a fazer, porque esse ano eu vou reformar uma área de pasto nova, e daqui a pouco ele começa a reformar aquele pasto e falta recurso no meio do caminho, porque ele não planejou aquela reforma e fez mais do que podia fazer. Então, quando a gente trabalha com planejamento, que a gente bota tudo no papel, faz as anotações, a gente sabe até onde a gente pode ir, né? Sabe qual é a capacidade de investimento do meu negócio anual e, com isso, direcionar os investimentos naquela área da fazenda que está dando maior retorno financeiro. Então, o Sebrae dá esse apoio nesse planejamento, nessa elaboração, nas análises dos indicadores, para que esse produtor tenha uma precisão naquilo que ele vai estar fazendo e, com isso, ter confiança, né, em realizar o investimento, que ele vai ter retorno se fizer tudo correto, como foi orientado pelos consultores, especialistas, né, que trabalham em parceria com o Sebrae. Tá certo, pessoal. Olha, o Prospera Agro fica por aqui. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Ludovico, obrigada pela sua presença e deixa aqui um recadinho pra gente. O recado de sempre, né, Raíssa? Procure o Sebrae. Procure o Sebrae mais perto de você. Pecuarista, pequeno produtor. Tocantins aí está muito bem servido aí com o pessoal, com o José Daniel, que é um expert em pecuária, mas o Brasil inteiro pode ter acesso ao Sebrae. Busque o Sebrae mais perto de você ou acesse o site www.sebrae.com.br, que lá a gente consegue falar, né, com os especialistas ou observar qual é o escritório mais perto de você. Tá certo, José. Eu também agradeço a sua presença no nosso programa e deixo um recado para os produtores de Bico do Papagaio. Raíssa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e queria convidar todos os produtores, né, da nossa região do Bico do Papagaio e do estado do Tocantins como um todo, né, que vá às nossas agências do Sebrae, converse com os nossos analistas. Nós temos tecnologias lá que podem resolver vários problemas, várias soluções para melhorar a sua produtividade e, com isso, melhorar o desempenho da sua propriedade. Não perca a oportunidade. O Sebrae está aqui para ajudar o produtor rural. O agronegócio é uma cadeia muito importante no nosso estado e o Sebrae reconhece isso. Por isso que a gente investe no agronegócio, porque a gente sabe que a gente investindo no agronegócio, gerando renda nos produtores rurais, nós estamos desenvolvendo o comércio local também, né, Raíssa? Porque no momento que o produtor rural começa a aumentar a produtividade, começa a ter um maior faturamento, ele começa a gastar mais no mercado local. Isso é uma via de duas mãos, né? O produtor investe, ganha dinheiro e o comércio local também ganha, começa a vender mais adubo, gera o comércio como um todo, gera emprego e isso só traz benefícios e ganho para todo mundo. Então, produtor rural, vá até o Sebrae, estou aguardando a sua visita lá e estamos com vocês. Um grande abraço. Convite feito e eu também me despeço de vocês. Se você perdeu alguma parte do nosso programa ou quer assistir novamente, é só acessar a nossa página no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!